O Flamengo vence o Campeonato Mundial Sub-20. E qual é a mensagem que fica? Primeiro, obviamente, que o Flamengo, até de forma oficial, tem a melhor base do mundo, né? Já que foi campeão sábado no Maracanã em festa contra o Olympiacos. E a segunda mensagem é que o Flamengo não sabe mexer ou utilizar sua base. E além de a gente ficar na mesmice, ou melhor, para que saiamos da mesmice e dizer o Tite não consegue aproveitar os garotos da base como deveria, e blá 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 blá. A gente tem que fazer uma reflexão que com os outros treinadores que passaram pelo Flamengo nos últimos 4 anos, embora sempre elogiassem a base, também não fizeram um bom trabalho com os garotos, ou não fizeram tão bom quanto poderiam. E com exceção do Vinícius Júnior, Paquetá, ou de poucas exceções aí que a gente teve nos últimos anos, o fato é que os garotos, quando sobem para o time profissional, eles não vêm performando. E a gente tem que sair desse lugar comum de falar que o problema é a comissão técnica atual, quando a gente sabe que as outras comissões também não conseguiram lograr êxito. E aí a gente vê que o buraco ele é muito mais embaixo do que a gente pensa. Na minha opinião, não existe um trabalho profissional na categoria de base que cuide da transição desses jogadores para o time adulto. E eu não sou nem especialista, mas a gente pode ver o que acontece. Jogadores talentosíssimos, o Vitor Hugo, quando surgiu na base, quem acompanha os jogos de base do Flamengo, vê que era um garoto muito, mas muito acima da média. Assim que ele subiu, ele teve partidas realmente muito acima da nota, né? Fez um gol, inclusive, contra o Palmeiras no Allianz, naquele jogo que o Lorival entrou com um time reserva, né? Isso em 2022, não está muito longe, e surgiu como uma grande, grande promessa ali do Flamengo. E 2 anos depois o garoto praticamente não consegue desempenhar, perdeu a confiança. E é esse o ponto que eu quero chamar a atenção. O Flamengo tem um gerente de transição, o Noval, mas que transição ele faz, quais processos ele segue, isso a gente não sabe. E o ponto é que, até vendo um caso recente do Hugo Souza, que saiu do Flamengo chutado e agora está como herói no Corinthians, e numa entrevista que ele deu recentemente, quando ainda estava em Portugal, dizendo que ele não estava preparado para o que aconteceu com ele no Flamengo. Ele se refere justamente àquele jogo que ele fez contra o Palmeiras, aquele famoso jogo da pandemia, e que ele fez um jogaço, né? E aí saiu no Fantástico, ele ganhava uma bolsa de 1,5 salário, e aí assinou um contrato para ganhar 250 mil, ou seja, mais do que 100 vezes o que ele ganhava de um dia para a noite, ele ganha mais do que 100 vezes. Você imagina um ser humano preparado tem um aumento de 100 vezes o seu salário do dia para a noite. Agora você imagina um ser humano que não teve esse preparo nenhum. E assim que ele recebeu esse aumento que ele ganhou dos seus empresários, não sei se bons conselhos, mas ganhou logo um carro de luxo, largou lá a namorada, a noiva, e caiu ali num mundo que ele não estava acostumado. Palavras dele mesmo, tá? Então nota-se que não existe um acompanhamento desses garotos, um acompanhamento psicológico, uma estrutura para que dê suporte, para que esses garotos não percam a confiança, porque assim que eles sobem para o time adulto, eles são muito, mas muito cobrados. Ou seja, existe um hiato nessa transição, que não acontece, por exemplo, com o Palmeiras, que é um grande rival, que também tem uma excelente categoria de base, revela garotos de destaque, talentosos, e consegue aproveitar no profissional. Isso claramente não está acontecendo com o Flamengo. E a gente tem que buscar respostas muito além do comum, do lugar comum, né? Que é falar que o técnico não aproveita, que isso, aquilo, outro. O fato é que nós temos sim grandes jogadores aí, ganhamos o título mundial. Agora, o que acontece nesse processo que a gente não consegue aproveitar esses jogadores? Eu não tenho a resposta, porque além de eu não ser profissional do ramo, sou um torcedor como você, eu não estou ali vendo dia a dia. Mas o que a gente sabe, porque é um fato, é uma constatação, é que esses garotos não conseguem desempenhar no time profissional mesma performance ou algo parecido com o que eles desempenham na categoria de base. A gente sabe que existe um pulo para chegar no profissional. A gente sabe que existe ainda esses garotos em desenvolvimento, mas eles não chegam nem perto de desempenhar o que estão desempenhando na base, e são tratados como perebas, quando na verdade são jogadores muito, mas muito talentosos. Então o torcedor ele tem que se questionar e também questionar ao time, ao clube, de uma forma mais profunda, o que acontece com a base do Flamengo, que não consegue desempenhar no nível parecido no profissional, no adulto.
Esse é um questionamento que a gente tem que sair do lugar comum de apontar só a comissão técnica, tendo em vista que as outras comissões técnicas também não revelaram os jogadores, não tiveram esse êxito, vamos dizer assim. Então, o problema é muito mais embaixo. Na minha opinião, tem a ver com o processo, com a transição. Mas é um ponto que vale questionamento, vale indagação, vale não, deve ter questionamento, ok? Deixa aqui sua opinião, seus comentários, comente aqui, interaja, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.